Nós estamos dando início ao capítulo 13 hoje. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós faremos a leitura do item 1 ao 3. Fazer o bem sem ostentação. Item 1. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberão sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Item 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. São Mateus, capítulos 8, versículos de 1 a 4. Item 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse, abre aspas, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa, fecha aspas. Com efeito, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada. O simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço. Atento, se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que ele impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento? Lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho.
As lágrimas que seca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem. Porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada, é engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade, em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nosso querido amigo Vicente Cardoso. A vocês que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, a esta casa, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas também ao canal. A lição de hoje é como tanto e tantas lições que já foram aqui ditas pelo Evangelho. A ideia é sempre a mesma. A vantagem do Evangelho segundo o Espiritismo é de que é uma mensagem que não tem a pretensão, hora nenhuma, de converter ninguém, de obrigar a ninguém a seguir a proposta do Cristo. Porque a doutrina espírita, ela é justamente a revivescência do cristianismo nascido na Palestina de 2000 anos atrás. Revivescência quer dizer, é o Evangelho em espírito e verdade, interpretado pelos espíritos. É uma doutrina de livre exame, de livre análise. Portanto, que a doutrina espírita, ela é exposta. Ela não é imposta, ela é exposta, deixando a cada um a escolha de poder viver ou não. O Evangelho é a mesma coisa. Jesus, hora nenhuma, ele forçou ninguém a segui-lo. Ele só nos concitou. Quem quer se libertar-se, tome sua cruz e venha. E quando assim o pronunciou, ele estava lá na frente, nos aguardando. E nós aqui, aonde nós nos encontramos até hoje, de 2000 anos, nós não mudamos quase nada, de 2000 anos. E a vantagem da doutrina é que ela tem 169 anos só. E ela vem, agora nesses tempos modernos, nos trazer uma interpretação que Jesus deixou desde quando aqui esteve. A mensagem do Evangelho tem unicamente uma condição: nos ensinar uma única coisa, a amar, o amor. Nós podemos, como dizia Mohandas Gandhi, nós podemos perder todos os livros sagrados.
se não perdermos o Sermão da Montanha, vale. Porque o Sermão da Montanha é a plataforma do reino dos céus. O Sermão da Montanha é a única mensagem pela qual Jesus expressou verbalmente diante de um público. E assim ficou muito bem expressado a caridade. A caridade, como ele mesmo ensinou e vivenciou. A caridade é a máxima expressão do amor. Portanto, que a mensagem de hoje é fazer o bem sem alarde, sem exibições. Fazer o bem indiferentemente. Fazer o bem de forma incondicional. Esse ostentar é quando a gente quer se mostrar, é quando a gente quer se exibir o que está se fazendo. Agora, a caridade, ela tem duas vertentes. A chamada beneficência, que é a caridade material. É quando você doa alguma coisa, materialmente falando. E a benevolência é a caridade moral. É diferente. Uma é unicamente quando você divide alguma coisa material com outra pessoa. E normalmente a gente nunca tira do uso para doar. A gente sempre, quando doa, é o que está sobrando. É o que não está valendo mais para a gente, é que está lá empilhando os nossos guarda-roupa, nossos móveis, é que está servindo para nós de entulho, a gente doa. E o óbolo da viúva, que é uma das mais belas representações da caridade, ela tirou da única moeda que ela tinha na barra da saia dela e doou. Quem de nós, qual de nós aqui agora, que tiraria da sua carteira, da sua bolsa, do seu bolso, o único dinheiro que lhe resta, para passar para alguém que lhe peça? Então, a caridade, ela é a atitude de você fazer o outro todo o bem que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, a mão esquerda, dita aqui, e a mão direita, mão esquerda é lado, mão direita é lado. São dois lados. O lado de quem doa e o lado de quem recebe. São dois lados. A caridade, que é a benevolência, é a caridade despretensiosa. É a atitude de você fazer o bem pelo próprio bem. E não querer receber em troca nada. Nem sequer o bem também. Que o mais importante é a sua atitude em relação ao outro. E o Evangelho nos concita a atitude do bem, sem exigir que o outro corresponda com você com o bem. Quantas vezes nós reclamamos de ter feito alguma coisa de bem e não temos recebido o reconhecimento do outro? Ah, mas eu te fiz isso, você não está nem aí. Você agiu comigo o contrário, você nem... Quantas vezes nós cobramos das outras pessoas uma correspondência pela nossa atitude em querer receber, e mais ainda do que o que nós doamos. Então, na benevolência é justamente a caridade moral. Sabe aquela caridade moral que você precisa ter em relação ao marido, à esposa, aos filhos, que a gente muitas vezes não tem? Porque se existe um lugar para testar a nossa condição de caridade, é a família, é no lar, é no reduto doméstico. Porque é ali
é que muitas das vezes nós somos concitados a uma demonstração da verdadeira atitude do bem. Quando o cônjuge, às vezes nos solicita, quando nossos próprios filhos também nos cobram. Nós somos pessoas muito impacientes, nós somos pessoas muito intolerantes. Impacientes quer dizer com a gente mesmo, porque paciência não é com o outro, não. Com os outros é tolerância, e a paciência é com a gente. A gente não tem que ser paciente com o outro, a gente tem que ser tolerante com os outros e paciente com a gente mesmo. Porque a palavra paciência vem dizer o quê? Conhecimento da paz. Você não vai ao médico e você não passa a ser um paciente do médico? Quantas vezes nós pairamos numa cama de um hospital, totalmente imóvel, testando a paciência? Porque no dia a dia a gente não consegue conquistar a paz. Mas aí você fica numa cama de um hospital, assim, estático, exercitando a paz. Porque a gente não conhece a paz. E aí a gente passa a perceber de que a paciência é esse estado de paz consigo mesmo. E a tolerância para com o outro. E a caridade exige que eu faça ao outro todo o bem que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Então são dois lados, é a mão esquerda e a mão direita. Então quer dizer, a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Quer dizer que eu, obrando no bem, não quero exigir do outro, que é a mão direita, a resposta, a correspondência, o pagamento, o reconhecimento do bem que eu o fiz. Porque nessa vida o mal não existe. O mal não existe. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, ficou enfatizado de que não adianta a gente querer dizer para o outro que a gente é boa pessoa. Eu sou uma pessoa tão boa. Por que você é tão bom assim? É porque eu não faço mal a ninguém. É? Mas não quer dizer nada. Se você não faz mal ao outro, não quer dizer que você é bom. Porque somente o bem existe. Então, não fazer o mal ao outro não quer dizer que você está fazendo bem. Agora, é importante que você faça o bem, porque somente o bem existe. O mal é a ausência do bem. Então, quando eu tenho uma atitude em relação ao outro, de que eu não estou fazendo o bem que eu gostaria que ele fizesse a mim, e se eu não o faço, eu estou vendo somente o meu lado. Eu não estou vendo o lado dele. Nós nunca podemos exigir do outro a resposta, a correspondência, o pagamento. Quantas vezes a gente exige do outro a gratidão? Você é muito ingrato. Eu te fiz tantas coisas, você nunca reconheceu. Isso é com a mão esquerda, certo? Querer saber o que está fazendo a direita. Então não pode. Aí seria exibição. Seria o que foi dito aqui, esse alardear. É você fazer um alarde. É querer mostrar que você é tão bom, é tão generoso, é tão caridoso. Não fazer o bem não lhe faz você pessoa boa. É preciso fazer o bem. Responderemos por todo o mal que haja decorrido de não ter feito o bem, quando nós poderíamos ter feito o bem e nós não o fizemos. Por que nós não fizemos?
O tempo todo, eu e vocês, todos nós, somos concitados a fazer o bem. E a gente não faz. Deixa eu pegar. Isso é problema dele, isso é problema dela. Quantas vezes dentro de casa com a esposa ou com o marido mesmo, a gente é assim. Você se vira, estou nem aí. Quantas vezes nós somos assim? Querendo exigir da esposa, querendo exigir do marido, querendo exigir dos próprios filhos. E aqui fala o seguinte: a caridade moral é a benevolência, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Quer dizer, não importa a condição dele estar melindrado ou não. E aí, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguarda-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar o serviço é coisa bem diversa de receber uma própria esmola. Nessa vida, o dinheiro nunca deve estar à frente. E para muita gente, o dinheiro tem que estar na frente. Nem tudo nesse mundo o dinheiro resolve. Você pode ter um montão de dinheiro, mas se você tem uma doença que lhe consome, que nem sequer o dinheiro lhe livra da doença, não vai valer. Nessa existência, vale muito mais uma amizade do que um montão de dinheiro. Porque o que foi dito aqui, não adianta a gente querer exigir dos outros aquilo que a gente não oferece. E se você não oferece, como que você espera poder receber? Na química, a gente estuda um fenômeno chamado redox, que é oxidação e redução. Quando um átomo ele doa um elétron, que é uma partícula, ele oxida. Quando um outro átomo recebe uma partícula de elétron, ele reduz. E nenhum cobra do outro o resultado. Porque é tão simplório, é tão simples o fenômeno da redox, da oxidação e redução, a matéria nos ensina de que uma vez que eu tenha doado, certo? Eu não posso exigir do outro, porque a lei é tão comum que diz que dando é que se recebe. Então não precisa exigir do outro, porque esse fenômeno é tão natural e tão comum, porque a expressão do Evangelho já coloca, é dando que se recebe, porque é um princípio de lei universal. Então, não adianta você querer receber se você não doa. O egoísta é alguém que se concentra em si mesmo, somente com o sentimento de querer receber o tempo todo. E, no entanto, ele se escraviza de si mesmo, porque o egoísta, ele sofre o medo de perder a posição social, econômica, política, cultural que ele vive. Ele tem medo de ser roubado, ele tem medo de ser o tempo todo passado para trás, porque tudo se concentra nele. E a generosidade é um sentimento muito escasso entre nós. A generosidade é justamente o sentimento de doação. Agora, não quero receber do outro, porque uma vez que você doa, você se predispõe a receber. As moléculas, os átomos da matéria densa aqui, fazem isso o tempo todo. E nós não percebemos isto. E eles não se cobram entre si. E nós aqui, nós não aprendemos hoje. Porque lá na pergunta 886 do mesmo, o Livro dos Espíritos, perguntou qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos responderam, benevolência para com todos. Eles não falaram beneficência, não. Disseram benevolência,
que é a caridade moral para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro e o perdão das ofensas. E aí, na pergunta 893, perguntou qual a maior e mais meritória de todas as virtudes. Qual é a maior virtude que nós podemos adquirir? A caridade. Então veja o tamanho dela, a caridade. E a caridade é justamente o exercício, é a prática do amor, porque o amor não é a afetividade. O amor é leis divina. Jesus chegou aqui 2000 anos e nos concitou e falou assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Então, amor é lei. Quem quiser entender isso, é só pegar o livro Consolador de Emmanuel na pergunta 135. Vai entender o que é amor. Agora, entre nós, o amor manifesta através do afeto, afeição, que é a troca de sentimento. Entre a matéria, essa densa aqui, dessa mesa, dessa cadeira que vocês estão sentados, dessa roupa que nós estamos vestindo, o amor manifesta através da força de coesão. É a força que une os átomos, as moléculas. Entre os planetas, os sóis, as constelações, chama-se gravitação universal. Então vejam vocês que as leis divinas repousam sobre todos e sobre tudo do universo. Mas para que nós pudéssemos viver essas leis, a caridade despretensiosa, é a maior virtude que eu posso adquirir, é justamente a caridade. Não tem outra virtude maior, não. É a máxima expressão do amor. Então, das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem todas, mas a mais excelente é a caridade. Diga Paulo de Tarso, dentre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Então, vejamos nós que muitas das vezes, nós até hoje não aprendemos a caridade. Nós faltamos a caridade dentro de casa. Estou falando por mim, não estou falando por vocês. Quantas vezes eu me falto com atitude caridosa? Quantas vezes eu falto com a tolerância, com a própria esposa, com os filhos? Caridade é consolar os tristes, é confortar os que sofrem, é encorajar os tíbios, perdoar os que erram, é ensinar os que ignoram, e levantar os que caem, suster os que tombam, amparar os que fraquejam. Caridade é fazer justiça, e justiça é você respeitar o outro em seus direitos. A gente não tem feito isso. É animar o tímido, é proteger o ousado, é exalçar a verdade. A caridade é enobrecer o humilde, é semear a paz. Como diz o Cristo, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. E nós não temos vivido essa paz. Nós temos vivido um completo desarmonia com a gente mesmo. A gente tem hora que tem raiva da gente. A gente comete umas bobeiras que você fala, nossa, como é que pode? Eu cheguei até aqui.
Às vezes tem hora que a gente fala assim, nossa, mas vai ser burro, tem. A gente às vezes tem ódio da gente, o tanto que a gente ainda é imperfeito. Tem hora que a gente não tolera a gente mesmo. Vai ser chato, Vicente. Nossa, mãe, purgante, amargo. Minha esposa fala, você é chato, eu sou. Concordo com você. Dou uma palmatória. Porque é minha condição ainda espiritual. Eu não aprendi ainda a viver nessa harmonia, sabe? Caridade pugnar pelo bem, estabelecer a concórdia, servir o amor, esquecer os agravos, desculpar as faltas do outro e, acima de tudo, adorar a Deus. Eu costumo falar, a gente ouve muito falar assim, que Deus é amor. Eu digo que não é. Deus não é amor. É comum a gente ouvir isso, aqui na tribuna, em toda parte. Deus é amor. Não é. Deus nunca foi amor. Ah, mas aí não. Aí agora ficou difícil. Não. O amor é lei. E lei é criação. Não é criador. O criador não tem nada a ver com as leis. Certo? Porque o criador criou as leis foram para nós, não foi para ele. Porque Deus não é espírito, Deus não é luz, Deus não é força, Deus não é amor. Deus é inteligência suprema, causa primeira e não primária de todas as coisas. Mas Deus manifesta através do amor. Aí fica diferente. Ele não é o amor, mas Ele manifesta através do amor, porque Deus é transcendente e Deus é imanente. Imanência quer dizer, Ele manifesta através de nós, mas Ele é transcendente. Então, portanto, que Deus manifesta através do amor, Deus manifesta através da luz, mas Ele não é a luz. Deus não é espírito. Espírito somos nós. Aliás, nós nem somos espírito, nós estamos espírito. Nós nem somos espírito, nós estamos espíritos. Então ele não pode ser espírito. Agora, fala aqui, caridade não é mais, não há mais bela virtude a não ser a atitude do caridoso, despretensiosamente. Nela se resume as demais, porque todas dimanam dela, como o nosso sistema solar, toda a luz que irradia do próprio sol. Existe caridade em adorar a Deus, porque Ele é a sede de toda a caridade. Porque Deus, Ele é misericordioso. A palavra misericórdia quer dizer córdia. Córdia quer dizer coração, sentimento. Misérias. Deus tem por todos nós, as criaturas, um grande sentimento de amor. Deus apaixonado com cada um de nós. Porque Ele é misericordioso com todas as nossas imperfeições. Ele tem um sentimento muito grande com as nossas misérias. Porque nós estamos numa condição ainda de expiação e provas, de que é uma verdadeira condição miserável. E aí a caridade, ela passa a ser o bálsamo, que consola todas as dores, o manto que tapa toda a nudez, o auxílio que socorre toda a miséria, o pão que mitiga toda a fome. Mas não é a fome do corpo, é a fome da alma, do espírito imortal. A água que sacia toda a sede, a luz que ilumina todas as trevas, a força que anima toda a fraqueza, o sentimento que penetra todos os corações, a riqueza que alcança todos os pedintes. E aí vem Paulo de Tarso
Primeira epístola aos Coríntios, dizendo: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso de nada me valeria. A caridade é paciente, a caridade é branda, a caridade é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária. A caridade é não precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com a coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, das três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanece. Mas a maior dentre essas três, a caridade, que é a máxima expressão do amor, é a maior. Que nós possamos nessa noite nos enchermos aqui dessa caridade de Deus para conosco, dessa caridade que os bons espíritos que assistem essa casa caridosamente possam atender à necessidade de cada um de vocês, as nossas necessidades, sejam elas misérias ou não, sejam saciadas por esse pão espiritual, da qual Deus, através das benesses que o céu derrame sobre cada um de nós, agora e sempre. Uma boa noite para todos. Obrigado.